Oi gente, meu nome é Ana Júlia e hoje eu vim falar um pouco sobre a escravidão, mais especificamente da escravidão que teve no Brasil. Bom, a escravidão aqui no Brasil, ela teve início na metade do século XVI, quando os portugueses traziam homens, mulheres e crianças, que eram africanos, para eles trabalharem aqui nos engenhos de açúcar, trabalho doméstico, entre outros trabalhos. E os escravos eles também poderiam ser vendidos, igual produtos de mercadorias. Vai estar passando para vocês anúncio de uma escrava que ia ser vendida. E o preço valia de acordo com a qualidade física, a idade, se era masculino ou feminino ou o tom de sua cor. E para esses africanos chegarem até aqui o Brasil, eles eram transportados no porão de navios em condições péssimas, sem higienização, e muitos morriam antes de chegar aqui. E seus corpos eram lançados ao mar. Nas fazendas de açúcar, os escravos eram tratados da pior maneira possível. Eles trabalhavam de sol à chuva, recebendo apenas como recompensa trapos de roupas e uma alimentação péssima. Eles passavam as noites sem senzalas, ou seja, em galpões escuros, úmidos e com pouca higiene e acorrentados para evitar a fuga. Na maioria das vezes, eles eram proibidos de praticar suas festas ou rituais africanos, por causa de seus donos, e eram obrigados a seguir a religião católica e adotar a língua portuguesa em suas comunicações. Eles só conseguiam realizar suas festas ou rituais escondidos e até criar a nova luta, que é a capoeira. E até que chegou o grande dia, o dia da abolição. No dia 3 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, um dispositivo legal que acabou com a escravidão no Brasil. E esse processo de acabar com a escravidão, a Lei Áurea, foi um processo muito longo, mas muito longo mesmo, por razões políticas. E agora vai estar passando para vocês dois documentários, um que fala sobre a escravidão e outro que fala sobre o Quilombo dos Palmares, que foi um lugar onde os escravos se refugiavam quando eles fugiam. Seres humanos sendo examinados e negociados como mercadorias. Foi assim durante o período em que durou a escravidão no Brasil. Esses africanos foram trazidos como escravos para a América para atender à necessidade de mão de obra, principalmente nas atividades de cana-de-açúcar, de tabaco, de café, ouro e diamantes. No Recife, o ponto de venda de escravos ficava na atual Rua do Bom Jesus, mesmo local onde estes atores representaram a cena e chamaram a atenção de quem passava na rua. Isso é muito deprimente. Uma coisa muito deprimente, uma vergonha. É uma vergonha mesmo. Isso aí eu acho que fez parte do passado, né? A gente sabe que isso foi uma realidade nossa, porque a gente sabe que naquela época existiu isso, né? E a gente sabe que foi um período triste, mas também foi um período histórico. A vinda de escravos foi organizada por traficantes portugueses, ingleses e holandeses ao longo de quase 4 séculos. Eles controlavam, na costa africana, várias feitorias, fortificações usadas para armazenar todo tipo de produto para o comércio e também para prender homens, mulheres e crianças negociadas como escravos. A escravidão era uma instituição que já existia na África antes da chegada dos traficantes europeus. Os africanos se escravizavam através de guerras, através de sequestros, através de dívidas. Neste último caso, quando um africano devia dinheiro para alguém e não conseguia pagar, o pagamento se dava com o oferecimento de seu próprio corpo para o trabalho escravo para o seu credor. E os europeus, quando perceberam que este comércio já existia desde a Idade Média, entre a África e o Oriente, se aproveitaram disso e ganharam muito dinheiro trazendo levas e levas de africanos para atender às necessidades econômicas no continente americano. A viagem às Américas durava até 35 dias. Os africanos vinham em porões de navios, acorrentados e com péssimas condições de higiene. Muitos morriam no percurso. Os que chegaram ao Brasil vieram principalmente das regiões onde hoje ficam países como Angola, Congo, Moçambique, Daomé e de toda a área conhecida como Costa da Mina ou Golfo da Guiné. Historiadores estimam que durante cerca de 400 anos, até 12 milhões de africanos tenham sido trazidos como escravos para as Américas. De cada 100 negros, 40 desembarcaram no Brasil. Aqui, boa parte do dinheiro arrecadado com esse comércio era usada para comprar produtos brasileiros muito valorizados por tribos africanas. Esses produtos eram transportados nos mesmos navios usados para o tráfico de escravos, garantindo lucros para os comerciantes dos dois lados do Atlântico.
no Brasil e na África. Os europeus ganharam muito dinheiro com o tráfico de escravos na África. A ordem de lucro deles ultrapassava 1000%. E os produtos brasileiros com os quais eles participavam desse comércio eram principalmente ouro, açúcar, cachaça e tabaco. O tráfico de escravos só foi considerado ilegal pelo Brasil em 1850. Para o capitalismo, este tipo de atividade econômica não era mais interessante, porque a indústria da Inglaterra e da França precisavam de mercado consumidor. E aí, escravo, teoricamente, não consome, não recebe salário. Então, havendo agora trabalhadores assalariados, eles poderiam consumir esses produtos. O Quilombo dos Palmares, localizado na então capitania de Pernambuco, na Serra da Barriga, se organizava como um verdadeiro estado, tendo subdivisões, rei e comércio. Seu primeiro líder foi Ganga Zumba, cujo governo foi de 1670 a 1678, tendo sido morto e deposto em meio à invasão holandesa no Brasil. Em seguida, seu sobrinho Zumbi assumiu a posição do tio. Capturado logo após seu nascimento, Zumbi fugiu de seu criador aos 15 anos e voltou ao seu local de origem. Em pouco tempo, ficou conhecido pela sua destreza na luta e já era um respeitável estrategista militar. Zumbi se tornou um símbolo da resistência à escravidão e é lembrado até hoje em protestos contra a discriminação racial. A história do Quilombo dos Palmares ela está diretamente ligada à nossa história, né? E também criaram-se alguns mitos sobre a história de Zumbi e a própria história do Quilombo dos Palmares. Um deles é que as pessoas vinculam muito o Quilombo dos Palmares à condição de escravizada, à condição de corrente. E também liga muito a Zumbi à condição de escravizado. Primeiro, este espaço aqui onde nós estamos era um espaço de liberdade que faz contraponto ao espaço do aprisionamento das correntes que era a Casa Grande e Senzala. No entanto, alguns autores não posicionam Zumbi como herói. Ele seria apenas contra a própria escravidão, mas não contra a escravidão alheia, tendo ele mesmo possuído escravos. Então, o melhor jeito que a gente pode analisá-lo é pelo século XVII. Um povoado negro do século XVII, mesmo no Brasil, ele tinha uma cultura africana. Era ridiculamente óbvio, vários historiadores brasileiros falam isso, que é óbvio que ele tinha escravos. Estava mais para esse rei escravista africano, sabe? Após várias investidas contra Palmares, a capitania de Pernambuco contratou o bandeirante Domingos Jorge Velho e o capitão mor Bernardo Vieira de Mello para erradicar de vez a ameaça dos escravos fugitivos na região. Após várias investidas frustradas, um ataque com mais de 6.000 homens bem armados saíram vitoriosos e mataram Zumbi, colocando sua cabeça em praça pública, servindo de exemplo aos outros escravos. Sem seu líder, o Quilombo dos Palmares se desfez por completo por volta de 1710. Atualmente, em 20 de novembro, celebra-se o Dia da Consciência Negra, quando Zumbi dos Palmares é fortemente lembrado por sua importância na luta pelos direitos raciais. Negros, brancos, índios, todas as etnias consolidam uma sociedade igualitária, ou pelo menos esse é o ideal pelo qual muitos brasileiros lutam até hoje.